Querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um programa Carreira de Sucesso. Eu não me canso de repetir, mas é verdade. Eu fico tão feliz, tão grata a Deus quando chega o momento de estarmos juntos aqui no estúdio para fazer esse programa para você. Sempre quando nós vamos pensar no tema do programa, eu sempre pergunto ao Senhor, quero um tema que possa alcançar muitas pessoas. Esse é o nosso objetivo. O assunto de hoje também é um assunto novo. Nós nunca tratamos desse assunto aqui no programa, porque tem temas que a gente fala, repete e está tudo bem. Mas essa é a primeira vez que eu me direcionei para falar sobre esse assunto. Já eu te conto o tema de hoje. Primeiro eu tenho que te lembrar duas coisas. Primeiro, o nosso slogan. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Amém, querido ouvinte? E depois para te pedir, te perguntar se você já me segue no Instagram. Ainda não, meu querido ouvinte, isso é pecado para a morte. Você tem que me seguir, @Cidimar, com C de casa, CIDI, Cidimar Martins. Então, gente, alegrias e dissabores de morar em outro país. Esse é o tema. As alegrias e as dores e as lágrimas e os apertos no coração de morar em outro país. É bem provável que você tenha pelo menos um amigo ou um conhecido que mora ou tenha manifestado o desejo de morar em outro país. Não é verdade? Sempre tem alguém ou está morando ou fala de ir embora para outro país, e por muitas razões. Alguns querem ir para aprender um novo idioma, uma nova língua. Outros querem ir para aprimorar os seus conhecimentos, para deslanchar sua carreira, fazendo um curso fora. Outros vão simplesmente pela experiência de conhecer uma nova cultura. E há aqueles também que vão porque estão insatisfeitos com o Brasil e partem em busca de melhores oportunidades de trabalho. Não importa quais sejam as motivações, o fato é que em qualquer país que você escolher para ficar, levado por qualquer uma dessas motivações, você vai ter alegrias e dissabores, dores e alegrias de morar quilômetro de distância da sua casa, da sua família, dos seus amigos. E para muitos, principalmente para aqueles que ainda não foram, acham que isso é um sonho dourado. É assim, que tudo vai ser muito fácil, muito lindo e vão ficar ricos muito rápido. Oh, meu querido, essa é uma ilusão muito grande. Porque morar fora pode proporcionar uma vida tranquila. Corta isso aí, só errei aqui, ó. Uma ilusão. Posso continuar? É uma ilusão muito grande. Ser habitante de um país implica em viver o dia a dia naquele lugar. Implica em encontrar um lugar para morar, pagar conta, fazer supermercado, ir ao médico, arrumar um emprego, construir novas redes de amizades e por aí afora. Eu nunca morei fora do Brasil, então eu não posso falar sobre esse assunto. Por isso eu trouxe um convidado que já está fora do Brasil há quase 10 anos. E ele tem uma história de superação, de vitória, de conquista. Hoje ele está muito bem posicionado no mercado, mas não foi sempre assim. Eu vou deixar que ele conte a história dele. Eu estou me referindo ao Alexandre Spicatti. Ele é formado em engenharia pela Universidade Federal de Goiás. Como eu disse, está fora há quase 10 anos. Atualmente ele mora na Inglaterra, na cidade de Londres. E também ele é um gerente de projetos do segmento imobiliário de uma grande multinacional. Seja muito bem-vindo, meu querido Alexandre Spicatti. Falei certo? Falou certo. Primeiramente é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Cidimar. Realmente a gente de lá sabe da existência desse programa aqui. É verdade. E é sempre bom ouvir. A gente sempre usa um tempo aí que a gente tem livre para estar ouvindo algumas inspirações aqui. Que o mercado de trabalho ele trouxe muita semelhança, né? Independente, muita aproximação, né? Isso, independente do local que você está, o mercado de trabalho tem semelhanças de Brasil, Inglaterra, Itália, né? Eu morei um tempo na Itália também.
Então vai ser um prazer poder contribuir aqui e também trazer a perspectiva celestial, né? Porque normalmente a gente tenta, às vezes, fazer as coisas com as nossas próprias mãos e Deus, às vezes, tem um plano muito melhor para a nossa vida. E é o que aconteceu com a minha vida e eu estou muito feliz hoje. Ótimo, queremos saber tudo dessa história aí. Alexandre, o que levou você a decidir morar fora do Brasil? Excelente pergunta, Sidmar. A primeira vez que eu tive o choque, né, que eu pensei que eu queria sair do Brasil, nós estávamos vivendo uma situação semelhante, politicamente falando, no nosso país. E eu falei para mim mesmo que eu não queria mais passar por aquilo. Na época eu era empresário aqui, em Goiânia, né? Eu trabalhava numa empresa de instalações prediais e a gente começou a ter muitos problemas com os contratos e com o pessoal e com as empresas pelas quais a gente estava prestando serviço. Então a gente estava enfrentando muitas dificuldades e eu comecei a sentir aquela coisa piorando para o meu lado e decidi que eu queria sair do Brasil. Então o que te motivou foi uma questão de insatisfação do mercado, com seus parceiros, com os resultados da empresa onde você estava. Foi. Você falou, não quero continuar aqui nessa questão financeira. Exatamente. Então foi a questão financeira que te levou a pensar em ir embora? Sim, em parte sim. Eu sempre fui uma pessoa que tive um espírito de empreender e isso até me deu uma certa dificuldade, porque eu queria ouvir a voz de Deus, mas eu queria fazer aquilo que eu queria. Estava no seu coração, Exato. Entendo como é que é. Mas eu fui obediente. Eu me lembro até como se fosse ontem as conversas que eu tive com o meu pastor, eu tentando vender o meu projeto para ele de sair do Brasil. Convencê-lo. Tipo, pastor, eu estou te contando, mas eu já sei, a resposta que eu quero é que o senhor vai me dar o seu aval. Exato. E eu tentava e nunca eu saí de lá com uma resposta positiva. E sempre vamos orar. Vamos orar, vamos esperar, vamos ver onde que isso vai dar. E eu sempre saí um pouco frustrado, confesso, mas eu fui obediente. Eu esperei o momento certo. E foram alguns anos. É mesmo? Foram alguns anos. Acho que do desejo de querer mudar para outro país até efetivar essa mudança levou um tempo? Acredito que cerca de 3 anos. Entendi. E 3 anos de conversas pastorais e tudo mais. E de oração e busca de Deus. Jejum também. Você já tinha família? Porque eu sei que você é casado, tem uma filha maravilhosa. Sim. Nessa época você já estava casado? Estava casado já. Tinha uma vida muito boa aqui no Brasil, né? A gente também... eu achei muito interessante o título do programa, porque ele reflete 2 questões interessantes sobre morar fora, que é a parte boa, as alegrias, e a parte ruim, e as dores, que são os dissabores. Os dissabores. Quando eu pensei em sair do Brasil, obviamente, acessando o YouTube, acessando outras plataformas, você normalmente só vê a parte boa, né? Então olha só, ouvinte, você já fez isso aí, né? Com certeza. Então escuta aqui a voz da experiência. Então é muito interessante porque vivendo a realidade você vê que não são só um mar de rosas. Tem muitas questões difíceis, a começar pela distância dos familiares, das pessoas que a gente ama, da igreja brasileira, que é fantástica. Olha só. Olha, é uma coisa que fez muita falta no começo para nós. Mas com a direção de Deus a gente acabou também se encaixando. Entendi. E quais são as consequências de mudar para outro país? Quais são as consequências? O que acarretou de consequências quando você fez a mudança? Ok, vamos lá. Deixa eu só dar sequência, porque a partir do momento que eu comecei a buscar esse aconselhamento para sair, a história é muito longa, eu não posso entrar em detalhes aqui porque eu sei que o nosso tempo é curto, mas verdade. Teve um momento que a chave virou e que eu percebi que Deus realmente estava avalizando o nosso projeto de sair. Entendi. A partir daquele momento, foi realmente sair... As portas abriram. Sair do Brasil, as portas do Brasil, na verdade, fecharam, né? Foi o contrário. Sim, eu acabei tendo tudo fechado aqui, não tinha mais nada para eu poder. Profissionalmente as portas se fecharam. Sim. Que isso foi mais um reforço para você seguir o projeto de morar fora. De morar fora, eu acabei ficando assim, com mais opções de sair do que de ficar. Entendi. E acabei também tendo, o pastor que estava vindo me acompanhando, ele também entendeu isso de Deus, a gente tinha buscado isso muito durante todos esses anos, e eu decidi sair com a Bruna. Bruna é sua esposa. Isso. Um abraço aqui para a Bruna, querida.
Linda. Fala, enfim. e aí? Bom, quando nós saímos, decidimos que uma coisa muito importante, Sidmar, e um conselho para quem está saindo, é sair de forma correta. Entendeu? Entendi. Eu Isso acho é importante. Que assim, eu sei que cada família, cada pessoa tem uma realidade. Eu também acho que às vezes as pessoas decidem ir embora de qualquer jeito. Enfim, eu não julgo essa realidade de cada um. Mas, na minha opinião, o sucesso de você permanecer fora do Brasil, ele depende muito de você estar legal, tá? Entendi. Então, você ter um visto. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é você entender a cultura do país para o qual você está migrando, né? Pelo menos tentar entender, né? Porque entender de fato só depois que você estiver lá. Perdão, eu não vou nem falar entender, eu vou falar estudar. Estudar, a cultura para você ver o que você vai enfrentar lá. E isso inclui a língua, tá? Isso inclui a língua. Isso inclui... Você acha muito difícil a pessoa conseguir uma colocação se ela não tem domínio da língua? Depende. Bom, pela minha experiência, na Itália é impossível, tá? Você saiu do Brasil e foi direto para a Itália, porque hoje você está em Londres. Sim. Talvez na Inglaterra seja mais acessível. Mais acessível, porque infelizmente na Itália a gente tem um problema que é a questão eles são muito bairristas, né? Então se você não fala italiano, a Itália é para italianos. A Itália para estrangeiros, ela é uma Itália um pouco restrita. Então, aquela coisa toda que a gente sonha em conhecer a Itália, só turista. Vai morar lá o dia a dia, a conversa é outra. Tem muito mais barreiras. Eu conheço brasileiros bem-sucedidos na Itália, tá? Eu também, no final ali da minha... da minha estada lá, eu tive um certo sucesso também, em termos de carreira, mas foi muito suor, foi um esforço redobrado, muito trabalho. Muita persistência. Muita oração. Sim. E outra coisa, exatamente, a direção divina ali, obviamente, se não fosse por Deus, meus projetos estariam todos fracassados. Mas eu tenho milagres, assim, que eu cheguei na Itália, na primeira semana arrumei um trabalho, né? Sem falar nada de italiano. E, assim, isso deu incidência tão tremenda que o meu primeiro chefe da Itália, ele era de uma cidade de 4.000 habitantes. Olha só. Melhor amigo do meu primo, Spicatti. Entendi. E na Itália tem muita questão... Esse nome é italiano? Esse é o sobrenome? É italiano, sim. Eu fui para fazer a cidadania. E na Itália, Sidmar, tem uma questão muito forte, que é a questão do QI. Semelhante ao Brasil. Se você tem uma pessoa que te... O QI de quem indica. Isso, quem indica. Exato. Se você tem uma pessoa que está te sponsorizando, né, está te patrocinando, te validando, você tem mais oportunidade, tem mais oportunidades. Eu fiz uma entrevista regular, a minha entrevista de trabalho. Quando eu fui sair da entrevista, eu dei meu e-mail para ele com o meu nome, Alexandre Spicatti. Não vou falar o resto aqui porque estamos em rádio, né? Mas enfim. E aí ele falou, mas o que é isso? Você é Spicatti? Eu falei, sim. Ele falou, nossa, eu sou o melhor amigo do seu primo. Sai de lá contratado. Sério? Arranjos de Deus. Até então, ele nem sabia que você era um Spicatti. No final... No final, ele me contratou pelo sobrenome. Se sentir próximo de mim. E na Itália tem muito disso. Então... Quanto tempo você ficou na Itália? Uma semana, sem emprego. Não. Quanto tempo você ficou morando na Itália? 3 anos. 3 anos. E aí, depois da Itália... Depois da Itália, a Itália, como todos conhecem, passou por um problema da pandemia. A pandemia atingiu a Itália primeiro, né? Quando a pandemia atingiu a Itália, as condições de trabalho pioraram, assim... Drasticamente, lá. Sim. Mesmo? Inicialmente, de cara, eu já perdi meu bônus, tivemos todos redução salarial. Então, a situação de trabalho, para mim, começou a ficar um pouco desconfortável. Entendi. E a gente começou a buscar novos desafios. E através da oração, novamente, entendemos que a Inglaterra, e Deus utilizou alguns amigos que estavam lá, a gente entendeu que a Inglaterra era o lugar para a gente ir. Nunca pensou no Brasil? Nunca pensamos no Brasil. Olha só. Nunca, assim, a gente... até uma reflexão que eu queria trazer para cá hoje, que eu acho que a gente vai fazer no momento oportuno, mas o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Independente... da localização geográfica. Exato.
e das circunstâncias do local. Então eu acho que muitas vezes as pessoas hoje no Brasil, eu sei que tem um contexto de política que está deixando muita gente desesperada. É verdade. Mas nós temos que ter fé que o nosso Deus primeiro permitiu o que está acontecendo de acontecer. O governo mudou, né, Alexandre? Mas Deus não mudou. Deus não mudou, e Deus é capaz de abençoar nós a gente aqui. Em qualquer lugar. Exatamente. No deserto, né? Deus levou José para o deserto. A história de José sempre me seguiu muito. Né? É mesmo? Eu sempre sou apaixonado nessa história, eu ouço ela repetidas vezes. Amém. E leio também, né? O que você mais identifica com José? Olha, os 16 anos da prisão, até a prisão, os 16 anos de sofrimento, aproximadamente, né, 16 anos. São os seus 10 anos fora do Brasil. Sofreu muito lá? Demais. A distância da família, eu sou muito família, né? É verdade. Isso é muito pesado. Pesa muito, né? Qual que é o homem que não vai construir uma casa que não senta para calcular qual que é o preço antes? Então, para quem está me ouvindo, gente, sentem para calcular qual é o preço de uma eventual saída do país e buscar novas oportunidades, porque Entendi. Realmente os dissabores existem e você tem que estar preparado para enfrentá-los. Então vamos retomar a nossa história. Você foi para a Itália, ficou 3 anos lá, veio a pandemia e isso te levou você a ir para a Inglaterra. Exato. Chegou lá, foi tudo flores? Não, foi tudo difícil. Mas você estava mais maduro, mais experiente. Sim. Seu inglês era excelente? Não, também nada não. Disso. Eu tinha um inglês que era inglês de Disney, né? Aquele que você vai lá na Disney, no parque, pede um sorvete, alguma coisa. Mas inclusive o inglês que a gente aqui no Brasil é bombardeado é um inglês que não é falado lá da Inglaterra, né? É o inglês americano. Então, não adiantou nada. Tem uma diferença que você precisa afinar seu ouvido para entender melhor. E na minha jornada na Inglaterra, nós fomos no final da pandemia para lá. E a sua esposa, de acordo também? Sim, sempre de acordo. A gente sempre orando junto e buscando o Senhor. A gente tem muitos testemunhos de milagres mesmo durante toda essa jornada. Muitos, mas muitos. Pelo jeito, sua vida espiritual é antes e depois de sair do Brasil. Exatamente. Sua história com o Senhor. Inclusive, Sidmar, eu lembrei de uma história interessante, que a gente recebeu uma palavra na videira de Milão. Olha de que a gente iria para o norte da Europa. É mesmo? E a gente, que bênção. A gente seguiu isso aí. Foi, eu não sei se os ouvintes conhecem o Chileno Vergara, provavelmente conhecem, mas foi com o chileno lá em Milão. Que bênção. Ele deu uma palavra profética para as nossas vidas. Amém, se cumpriu. Se cumpriu, e a gente está se cumprindo. Eu acredito que a gente tem um propósito maior, né? Porque isso que nós estamos conversando sobre carreira, sobre vida, são as coisas superficiais, né? Deus nos coloca nos lugares com um objetivo estratégico, Amém. Celestialmente falando. Porque tudo é espiritual, né, Alexandre? Principalmente aonde eu vou morar. E aí fomos para a Inglaterra. Bom, na Inglaterra, começamos lá, alugamos um imóvel. Só um minutinho. Sim. Você vai contar essa história no 2º capítulo, daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo. Já voltamos, querido ouvinte, com a história de vida do Alexandre Spigatti, onde ele está falando das dores e os dissabores de morar fora do Brasil. Querido ouvinte, estamos de volta com o tema as alegrias e os dissabores de morar fora do país. Como é viver, trabalhar, se sustentar fora do seu país de origem. E para falar um pouquinho dessa experiência, eu estou aqui com o Alexandre Spigatti. O Alexandre já está fora há quase 10 anos, passou 3 anos na Itália e depois, com a pandemia, o mercado fechou, as oportunidades ficaram muito difíceis e ele então, dirigido pelo Senhor, foi para Inglaterra, especificamente para Londres, inclusive debaixo de uma palavra profética para a vida do casal. E aí, Alexandre, como é que é trabalhar, viver em Londres? Foi fácil, é tranquilo, foi chegando, dominando o inglês, paraná, paraná? Não foi nada fácil. Você me falou, inclusive, que o inglês lá é diferente do inglês que a gente fala na América. Para quem escolhe a Inglaterra e tem o inglês americano, né, porque a nossa proximidade geográfica com os Estados Unidos é muito grande, então a gente às vezes fica bombardeado por séries e tudo mais. Mas eu recomendo que faça uma atualização no inglês britânico, tá? Porque
principalmente, né, para o mercado de trabalho é importante. Quando nós chegamos na Inglaterra, eu aluguei um apartamento lá e tal, Sidmar, parece que caiu uma ficha, sabe? Mesmo? Porque quando eu estava vivendo na Itália, trabalhando, parece que eu entrei meio que no modo automático. E eu não percebia que nós, brasileiros, temos uma síndrome que é aquela síndrome do vira-lata, sabe? É mesmo? Como é que é isso? A síndrome do vira-lata. Nós achamos que nós temos que ir para fora do Brasil e só fazer trabalhos que ninguém quer, entendeu? Quase que braçal. Quase que braçal, subempregos, sem desmerecer, porque fora do Brasil, obviamente, esses também são trabalhos que dão um retorno financeiro muito bom, tá? Conheço brasileiros que têm feito esse trabalho e têm feito grandes coisas, comprado casa lá fora ou mandado dinheiro para o Brasil, feito coisas aqui. Mas quando nós chegamos na Inglaterra, parece que virou essa chave, sabe? Porque na Inglaterra existe um respeito muito grande pela mão de obra, pelo trabalhador, pelo profissional. Mesmo sendo estrangeiro? Mesmo sendo estrangeiro. Na Inglaterra, particularmente em Londres, né, que é o mercado de trabalho que eu estou inserido, eu percebi que a gente é tratado de igual para igual. Londres hoje é uma cidade com 60% de pessoas de fora da Inglaterra, né? Então, tem mais gente de fora do que de dentro. A cidade precisou se adaptar para ser uma cidade internacional, com um ambiente multicultural, né? Multicultural, entendi. E isso é muito... o que eu falaria para o ouvinte hoje é que você pode até se programar numa eventual transição, fazer algum trabalho que você não queira, né? Fazer alguma coisa que não esteja ali programada. Mas eu não acho que tem nada de errado em você seguir uma carreira, às vezes retomar a sua profissão lá fora, entendeu? Entendi. Existem processos de... por exemplo, eu sou engenheiro civil. Eu fiz a minha regularização de diploma. Eu fiz a validação do meu título de trabalho, ou seja, eu posso atuar como engenheiro lá, eu posso projetar, eu posso tocar obra, eu posso fazer o que eu quiser. Fácil não foi fazer tudo isso? Não foi fácil, demorou. Só o processo de validação foram 4 meses. O processo para pegar as autorizações, que seria semelhante ao CREA aqui, ele é necessário você fazer uma prova, né? Uma entrevista, uma sabatina. O que eu achei interessante da Inglaterra também é que nada é desperdiçado. Eles respeitam tanto a sua parte profissional que, no meu caso, por exemplo, toda a experiência que eu tinha de Brasil, eu consegui converter ela, e isso foi muito importante para mim, porque me deu um upgrade na minha carreira. Eu comecei lá, quando eu vim para a Inglaterra, eu comecei a trabalhar como assistant. Mas eu sabia que naquela empresa tinha oportunidades que eu poderia encaixar. Então foi um emprego bem baixinho. Como é que foi o emprego mesmo? Eu não entendi. Assistant. Eu comecei a trabalhar de assistente. Assistant. Entendeu? Entendi. Assistente. Desculpa. Não, tá certinho. Seria como se fosse uma espécie de estagiário. Entendi. Mas seria um júnior, entendeu? Entendi. Que vai assistir diretamente o sênior, ok? Sênior. Então eu estava assistindo ali os engenheiros sêniores e tudo mais, e esperando a minha hora, né? E fui devagarzinho ali, converti meu diploma, fui atualizando a experiência, as minhas ARTs. Ganhando um pouco menos do que o outro. Bem menos. Bem menos, bem menos. Mas pensando, eu posso crescer, tendo paciência. Esperando, orando muito para Deus fazer os processos saírem. Senhor, por favor, meu diploma tem que chegar. Mas isso tudo, eu quero que você continue essa história. Até nos conte onde você está. Mas isso também teve um fator que contribuiu muito. Você tinha um certo domínio do idioma. Ok, vamos lá. Sim, eu falava um inglês que eu poderia... Bom, vamos lá. Inglaterra, você precisa falar inglês, não tem jeito, tá? Para você trabalhar, se você vai trabalhar como em limpeza, se você vai trabalhar, às vezes... Lanchonete, dirigir moto, que tem muito brasileiro lá fazendo Uber, né? Uber, iFood, essas plataformas de... Não tem iFood lá, mas enfim. Você pode, né? Você não vai precisar do inglês. Mas é a questão da síndrome de vira-lata, né? Tem gente que entra nisso e às vezes fica nisso a vida inteira. E você acha tem que não é capaz. Nessas profissões você tem um teto. Quando você vai desenvolver uma carreira, se você pensa em desenvolver uma carreira, necessariamente você tem que ter o domínio da língua.
Isso aí, para mim, é uma condição sine qua non, seja na Itália, seja na Inglaterra, né? De acordo com a experiência. Ou até nos Estados Unidos também, tem que ter o domínio da língua. Sim, até nos Estados Unidos. Só que não é uma Isso coisa... é tão verdade, Alexandre, porque nós temos amigos que estão na América já há 3, 4 anos e estão em trabalhos, como você falou, quase que braçal. Por quê? Não dominam nada do inglês. Sim. Sidmar, tem uma coisa da síndrome do vira-lata que é muito interessante. Eu acho que até nós, hoje vivendo em outras culturas e entendendo um pouco mais da cultura de outros países, eu vejo que nós aqui no Brasil temos uma coisa que é muito, muito ruim. A gente tem uma mania de fazer o bullying com as pessoas que falam inglês, né? Por exemplo, se você não fala o inglês perfeito, seus amigos vão te massacrar. Eu não sei se é assim como todo mundo está me ouvindo, se você se identifica, mas pelo menos era assim Eu nem comigo. me atrevo a falar nada. Mas eu, como sou um cara entrão, eu sempre falei errado mesmo. Eu meto o peito e vou pra frente, entendeu? E isso lá fora não tem nada a ver. Eles ficam honrados em você falar, pelo menos, mesmo que seja errado. Isso em inglês, né? O americano já não é tanto assim. Não tem muita paciência com você não saber bem a língua dele, não. Não tem. Então, às vezes eu vou lá, eu chegava lá para minha ex-chefe, que agora eu já estou no meu segundo emprego, né? Lá no meu segundo trabalho. Eu chegava para minha ex-chefe e falava, me desculpa, eu tô com o meu inglês meio enferrujado e tal. Eu tentava falar assim, por isso que eu não tô falando perfeito, com o sotaque, né? E ela falava sempre para mim, ela ficava muito séria, falava, olha, não fale isso, porque eu queria falar o português como você fala o inglês. Olha só, que bacana. Eles têm um respeito absoluto pelo seu esforço. Sério, olhando para você, eu queria falar o português como você fala o inglês. Que bacana, adorei isso. Eles respeitam demais, é impressionante. E assim, então você precisa falar a língua, mas você pode desenvolver a sua língua lá também. E assim, um bom trabalho, e assim, a maneira como você se apresenta, a vontade de querer crescer, a sua disposição, o seu andar, o seu olhar, isso é universal. Então, às vezes eu não tenho domínio do inglês, não sei colocar bem os verbos, falar muito bem, mas eu entrego um bom trabalho. Aquilo também gera uma aceitação. Ou estou errada? Completamente certa. 100% certa. Eu sei que você é brasileiro e tem esse jeito assim, ser muito comercial. E como é que foi para você esse jeito seu comercial lidar com a formalidade do britânico? Foi muito bom, porque eles precisam de gente assim. Entendeu? Tá. Talvez esse foi o seu diferencial. O meu diferencial foi, realmente, eu sempre fiz de tudo, eu nunca tive medo, eu entrei. Eu queria entrar, eu queria só uma oportunidade, né? Então jogaram a cordinha, eu abracei. E foi fazendo muito mais do que lhe era pedido. Muito mais, sempre. Eu sempre andei uma milha a mais, que é o que eles falam, né? Sempre ande uma milha a mais. Porque os ingleses não andam essa milha a mais. E o mercado, ele grita por pessoas assim. Ele é carente. Ele grita por pessoas que andem uma milha a mais. É mesmo? Explica um pouquinho isso. Então, achei interessante. Nossa, é um programa que fala de carreira, né? Você trazendo uma outra realidade muito diferente de nós. Sim. Eu posso te dizer, Sidmar, que fora do Brasil, eu tenho muito orgulho dos brasileiros, dentro do Brasil também, né? Não estou falando que, né? Mas eu tenho muito orgulho dos brasileiros que estão fora e trabalhando. Por quê? O brasileiro lá fora, ele é bem visto. Eu tinha uma imagem diferente dos brasileiros. Eu achava que as pessoas fora do Brasil achavam que o brasileiro não era trabalhador, mas não. Os brasileiros lá são disputados à tapa, para qualquer posição. Seja por posição de, às vezes, jardinagem, de limpeza, nós somos muito melhores porque a gente tem essa capacidade de se adaptar e de andar essa milha a mais. Olha só. E eu acho que isso foi um fator fundamental e um fator diferencial para que eu obtivesse sucesso lá fora. Eu sempre, nos trabalhos que eu tive, os meus diretores, gerentes, eles sempre me passavam as tarefas e eu sempre ia além das tarefas. Eu sempre fazia coisas que estavam em outros departamentos. Eu sempre busquei aprender. Porque, Sidmar, eu tenho comigo que eu não estou fazendo isso por eles. Eu estou fazendo por mim. Entendeu? Porque se eles não me quiserem, se eu eventualmente for demitido ou acontecer alguma coisa... Eles vão continuar na vida deles e você que vai ficar mal. Exatamente. Eu vou ter experiência. Eu vou carregar aquilo comigo. Entendeu? Entendi. Então, você ganha experiência e perde a oportunidade. E eles continuam a vida deles. Exato. Então eu acho que você andar essa milha a mais é sempre
até aqui mesmo no Brasil, eu acho que é muito importante. Como é que foi chegar à gerência de uma multinacional para um estrangeiro? Foi um processo, foi indicação? Foi um milagre. Lá tem QI? Lá Olha, na Inglaterra tem o QI também? Tem QI, mas é um QI controlado. Você não entra só pelo QI. Você faz prova, teste, você faz entrevista. E se você for realmente bom, você entra, entendeu? Então não é o QI que vai mandar. Não, esse trabalho que eu estou fazendo agora foi um amigo meu que me fez a indicação, né? Ele tem as empresas lá, porque como a mão de obra é algo escasso, elas têm programas de você fazer referir as pessoas e eles contratam. Porque a contratação é um processo muito caro, principalmente lá fora do Brasil, né? Então, se você já vem com uma referência, para as empresas sai muito mais barato. Encurta o caminho. Encurta, isso. E eu entrei por um desses programas, nessa multinacional. Mas tive que enfrentar tudo. Tive que fazer o estudo de caso, tive que passar por todas os processos etapas, normais, né? todas as etapas normais. Não teve nenhum corta-caminho. E aí você ainda estava no outro trabalho? Bom, ou você se desligou? Eu fiz a entrevista durante o trabalho. Foi assim, só para fazer um resumo aqui da minha carreira lá fora, na Inglaterra especificamente, depois que nós nos mudamos para a Inglaterra, a minha esposa arrumou um trabalho de cara. Ela já arrumou, foi assim, eu até fiquei assustado com a bênção tão rápido desse jeito, né? Normalmente Deus não responde rápido assim. Falei, nossa, vai. E era um trabalho muito bom, já dava para pagar as contas e tal. Ganhar mais que você? Ganhava mais que eu. Nossa, orgulho aqui. Ela ficou muito tempo ganhando mais que eu. É mesmo? Nossa, as mulheres, gente, estão arrebentando lá fora, viu? Estão arrebentando, estão tomando uma vaga dos homens aí. Qual que era o trabalho dela? O trabalho dela era numa empresa de marketing? De marketing, de divulgação de marcas de vinho muito raros. 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 Então ela trabalhava com divulgação desses vinhos. No marketing, né? No marketing, e sim, ela é formada em engenharia também. Ela é formada em engenharia. Outra coisa muito interessante, eu sei que não é a minha carreira, mas é a dela, é que o background de engenharia, toda a experiência que ela de engenharia contribuiu para que ela fosse contratada, porque as pessoas queriam uma pessoa que tivesse uma visão diferente. Eles não queriam, todo mundo do marketing tem visão de marketing, mas ela trouxe uma coisa a mais. Então bacana. É muito interessante. Eles dão esse espaço, sabe? E era home office? Era home office, aí só para voltar à questão, ela arrumou com 2 meses esse trabalho, depois com menos de 2 meses, foi logo de imediato. E eu com 4 meses arrumei esse primeiro trabalho, que era como assistente. Depois fiquei 1 ano orando para Deus me tirar de lá ou me dar uma promoção. Nesse meio tempo eu fui promovido 3 vezes, eu consegui chegar na posição de engenheiro para trabalhar como engenheiro júnior. É mesmo? Sim. E depois eu tive a indicação para esse trabalho que eu estou agora. Nosso tempo já está quase acabando, já me sinalizou. Sim. E eu precisava muito que você dissesse para mim o seguinte, em uma palavra só, como é que você descreveria a sua experiência de estar vivendo fora do Brasil? Em uma palavra só, seria superação. Superação. Uhum. Muito bom. Eu sei que o tempo todo você deu dicas. Várias vezes você deu dicas que foram assim muito, muito preciosas. Mas me fala uma coisa. O que você, no país que você vive hoje, que é lá na Inglaterra, na cidade de Londres, o que você usa lá no seu dia a dia e que você acha que deveria ser implantado aqui no Brasil? Uma perguntinha meio capciosa, né? Capciosa, interessante. O que você usa lá no seu dia a dia que você fala, nossa, isso podia tanto ter lá no Brasil? Olha, é interessante. Eu acho que a comunicação lá, ela está na frente. Comunicação? A comunicação... Digital? A comunicação interna das empresas. Tá. Então... Os processos internos das empresas são mais alinhados? Sim. Eu acho que assim, porque eu também só trabalhei em empresa grande. Essas empresas já têm sistemas muito estruturados. Mas você não perde tempo com coisas desnecessárias, entendeu? Acho que aqui no Brasil muitas vezes a gente perde tempo verdade. Com coisas desnecessárias. Entendi. O nível de profissionalismo dele, você se compara com o nosso, é mais elevado, são extremamente profissionais, se ensinam, não? Isso é uma coisa muito interessante. Eles realmente, com eles não tem talvez.
E a gente até, por diferenças culturais, tem uma certa dificuldade de entender isso. E não tem nada errado lá de você falar não, entendeu? Então, se tem alguma coisa que vai além do que você pode, assim, né, fazer, pode falar não à vontade. E você não vai se queimar por isso, entendeu? Entendi, bacana. Enquanto que aqui você tem que fazer tudo, né? Até tem que talvez, falar mais ou menos, vamos ver se dá, né? Sim. Entendi. Lá não tem um jeitinho brasileiro? Não tem um jeitinho brasileiro. E é perigoso o jeitinho brasileiro lá, tem que tomar muito cuidado, porque lá é preto no branco. Se você não fizer da forma como a lei, como às vezes as normas, no caso da engenharia, né, estabelecem. Alexandre, conta para nós aqui uma gafe, um mico que você pagou muito grande lá. Vamos ver. Nossa, gente, você lembra? Isso foi com relação a línguas, a língua realmente. Eu já falei uma palavra uma vez, e aí com o accent, né, com a pronúncia, ela ficou com uma entonação diferente na frase. E todo mundo riu. Todo mundo riu lá no escritório. Foi bom. Mas aí você percebeu a mancada. Foi, mas gente, faz parte. Eu falei, gente, não pode ter vergonha, tem que se jogar. E as coisas vão acontecendo. Muito bom. Querido, você gostaria de dar mais uma sugestão, uma palavra para o nosso ouvinte que está em busca de uma carreira, de uma afirmação, né? Ele ouviu você e está pensando, sigo ou não sigo esse projeto de morar fora? Ou invisto no meu país? Olha, difícil essa pergunta, mas tem uma pessoa que sabe a resposta, ou um Deus, né? A melhor coisa é perguntar para Deus, tá bom? O que eu posso dizer em termos gerais é que eu estou falando aqui rindo e hoje, né, eu estou num momento de vida bom, mas eu queria deixar uma mensagem para quem não está vivendo um momento bom agora. Vai passar, tá? Amém. Às vezes parece que é infinito, mas vai passar. E tenha fé em Deus, e o melhor lugar para se estar é no centro da vontade dele, por mais que as circunstâncias não sejam favoráveis. Amém. Então persiste aí, vai buscar aconselhamento com pessoas que são sábias, com seu pastor, né? E persiste no seu projeto. Acho que, né? Vamos insistir lá. A viúva não orou várias vezes até o juiz julgar o caso dela, né? Então, vamos insistir lá um pouquinho com o Senhor. Quem sabe ele não tem uma grande bênção aí para te liberar. E eu desejo tudo de bom para você que está ouvindo aí, que Deus realmente possa fazer prosperar a sua carreira. E lembra sempre que onde você estiver, o seu objetivo não é ser médico, não é ser engenheiro, não é ser contador, nós somos agentes celestiais infiltrados. Temos que estar sempre atentos, tem pessoas clamando para conhecer o Senhor, e eu acho que esse é o nosso objetivo final mesmo aqui, independente da profissão. Amém, amém. E o seu Instagram? Se alguém quiser te seguir, perguntar, tirar dúvidas. Eu estou iniciando, inclusive, um projeto, eu achei muito Deus incidência você me convidar para cá, que eu estou iniciando um projeto agora lá fora. E o meu Instagram é Alex Spicati, porque por questões de pronúncia eu tenho, lá o pessoal me chama de Alex, né? Então meu Instagram é Alex Spicati, também tem um canal... Suleto Spicati. Spicacci. Isso, Alex Spicati. E o YouTube também é a mesma coisa. Quem que não precisa decidir algo importante, mas não sabe o que fazer? Como, por exemplo, se eu devo ou não devo empreitar, morar fora do país. A Bíblia pode lhe ajudar a tomar essa decisão. Deus quer te ajudar em todos os momentos da sua vida, querido ouvinte, incluindo nas grandes decisões. Quando pedimos ajuda ao Senhor para tomarmos uma decisão, Ele vai nos ajudar. Então, lá em 1 Coríntios, é o seguinte: assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, o mais importante ao tomar a sua decisão é que isso seja para a glória de Deus. É estar no centro da vontade de Deus. É saber se esse projeto vai honrar Deus na sua vida. Estar dentro do propósito de Deus não significa que nós não vamos ter desafios. O Alexandre aqui contou para nós a história dele e ele foi debaixo de uma direção, de uma aprovação do Senhor, mas ele teve muitas e muitas lutas. Mas qual é a diferença quando nós estamos no propósito, naquilo que Deus nos chamou?
é que nós passamos por luta, mas vencemos no final. Quando você não está alinhado ao propósito que Deus tem para você, você vai se esforçar, lutar, e no final não vai ser bem sucedido. Ou seja, vai nadar e morrer na praia. Essa é a diferença. Por isso a importância de você estar sempre querendo saber qual é a vontade de Deus para você. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15, 22. Uma das maneiras de saber o propósito de Deus para a sua vida é ouvir conselhos. Mas conselho de quem? Às vezes eu pergunto, você falou com quem? Aí a pessoa falou, eu falei com fulano. Mas aquelas pessoas que você procurou para falar, são pessoas que vão falar o que você quer ouvir. Não vão falar, às vezes, aquilo que o Senhor tem para te dizer. E às vezes são pessoas que nem querem o seu melhor, mas vão falar o que vai te agradar. Então, ouvir conselho de pessoas sábias, maduras, pessoas espirituais, que amam a sua vida e que vão falar tendo muito temor de falar aquilo que Deus mandou dizer e não o que era para te agradar. Fazer planos você pode fazer, mas tenha sempre a certeza que a resposta certa vem do Senhor. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Ou seja, se você é alguém que deseja ouvir a resposta, você pode fazer planos, mas tenha sempre a certeza que Deus vai te dar o direcionamento, a resposta final. Porque todos podemos cometer erros, sabe? Mas você precisa saber que eu posso errar, mas em todas as situações o Senhor é comigo. Por isso, lá em Salmo 144, 1, eu quero fechar essa breve palavra com esse versículo, que diz o seguinte: bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Bendito seja o Senhor, que me ensina a viver, trabalhar em uma terra distante, que me dá coragem, direção, sabedoria, que faz com que os meus dedos, a minha mente, os dedos é só figurativo, mas toda a minha mente e meu corpo estejam preparados para enfrentar a batalha que é morar no outro país. Porque Ele é o seu Deus, a sua rocha. Então, ouve do Senhor. E olha, querido ouvinte, se o Senhor tem um propósito para você morar fora, pode ter certeza, nada vai te faltar. Tudo que você precisar para que o propósito dele se cumpra na sua vida, Ele vai alinhar, Ele vai providenciar, Ele vai trazer para você. Descansa, espera, mas saia na convicção que eu estou indo para honrar o meu Deus aonde eu estiver. Amém, querido ouvinte? Deixa aqui o meu abraço, a minha gratidão enorme aqui ao Alex, o meu muito obrigada. Eu tenho certeza que aonde ele estiver, ele será sempre um homem usado por Deus, onde o nome de Deus vai ser honrado e glorificado na vida dele e da sua família. Amém. Meu abraço carinhoso da Sidmar Martins, a serva do Senhor Jesus, e eu te espero no próximo Carreira de Sucesso.